Olá, professora. Vamos apresentar mais um vídeo da série Conversas sobre Tecnologia. Hoje o nosso tema é o uso da calculadora em sala de aula. A calculadora, esse instrumento que faz parte da nossa rotina. Usamos a calculadora do celular, muitas vezes calculadoras de bolso e até mesmo as calculadoras do computador. Apesar de a calculadora fazer parte do nosso dia a dia, ela ainda não se faz presente na sala de aula. Isso acontece muitas vezes por crenças e mitos de pais e até mesmo de professores, que a calculadora vai deixar os alunos preguiçosos, que vai deixá-los dependentes, que eles não vão aprender a fazer os cálculos, que eles não vão aprender matemática. Por outro lado, os documentos oficiais, como os parâmetros curriculares nacionais, defendem o uso da calculadora em sala de aula como um potencial instrumento para a aprendizagem dos alunos. A BNCC também ratifica esse pensamento. Nesse vídeo, nós vamos apresentar algumas possibilidades de atividades que podem nos ajudar a facilitar a aprendizagem dos alunos, tanto no que diz respeito à compreensão de conceitos, à observação de regularidades, ao raciocínio, ao levantamento de estratégias e à resolução de problemas. Ditado de números na calculadora. Essa atividade consiste em ditar um número e pedir para que as crianças digitem esse número na calculadora e após transformem esse número em outro número. Nós podemos realizar essa atividade, por exemplo, em duplas, pedir que as crianças discutam e combinem quais operações irão realizar para fazer a transformação do número. Por exemplo, nós temos aqui o 9.354, que a gente quer que a criança transforme em 9.054. É importante destacar que provavelmente nas primeiras situações propostas, as crianças vão operar por ensaio e erro. Por exemplo, o 9.354. Possivelmente elas primeiramente tirem 3 e aí vão verificar na calculadora que não conseguiram transformar o número naquilo que elas gostariam. Mais uma vez, 9.354, agora vão tirar 30, também verificando. E aí, por último, elas podem fazer, digitar o 9.354 e tirar o 300. E aí sim, transformando esse número em 9.054 como elas gostariam. Essa é uma atividade autoverificadora, ou seja, a criança visualiza o resultado da operação e já sabe se acertou ou não. Esse tipo de situação em que as crianças verificam se estão no caminho certo ou não é crucial para mobilizar habilidades relacionadas à resolução de problemas, estimulando o desenvolvimento de estratégias, a investigação e a autonomia. Problemas com a calculadora defeituosa ou calculadora quebrada, também como são conhecidos, são problemas em que os alunos têm que escrever um determinado número na calculadora, mas sem utilizar uma determinada tecla, como por exemplo, o 15 sem utilizar o 5, o 36 sem utilizar o 3. Então, nesse tipo de atividade, nós estamos explorando a composição dos números. Por exemplo, o número 438, registrado na calculadora sem a utilização do 4, pode ser registrado como 200 mais 238. Essa é uma possibilidade dentre várias. Além disso, nós podemos também trabalhar com a exploração da operação de multiplicação, como nessa sugestão de atividade o número em que o aluno ele vai, apenas utilizando as teclas 2, 3, 4, 6 e 8 e o símbolo da multiplicação igual, encontrar maneiras de achar o número 96. Então, aqui nós podemos, inclusive, solicitar que os alunos registrem, escrevam os passos que utilizaram para resolver cada uma dessas questões, cada desafio com a calculadora, a tecla da calculadora que não funciona. Seguindo a mesma linha,
nós temos aqui uma atividade em que vai explorar a tecla do percentual quebrada. Então, um probleminha como esse, quanto devo pagar por um produto de R$ 40 em que está em oferta com 25% de desconto? Então, solicitar que o estudante ele faça essa operação sem utilizar a tecla porcentagem. Então, nesse caso, o estudante ele precisa compreender que 25% pode ser escrito como uma fração de 25 sobre 100 ou o número decimal, 0,25, 25 centésimos. E que se o produto está com 25% de desconto, significa que o consumidor irá pagar 75% de seu valor, 75% de seu valor. Ou seja, basta multiplicar 40 por 75 centésimos ou 0,75. Essas foram algumas sugestões de atividades que exploram a calculadora em sala de aula. Vocês podem utilizar as atividades na íntegra, fazer adaptações para atender às especificidades de cada turma ou pesquisar outras atividades também. Depois de ver alguns desafios propostos nas atividades, eu lanço o desafio da calculadora. Nesse período, nesse mês, planejem uma atividade, façam essa atividade, desenvolvam essa atividade em sala de aula e depois nos contem as percepções de como foi utilizar a calculadora em sala de aula. Obrigada pela atenção. Um abraço.